2,7 bilhões de dólares. Foi isso que a JF, o mega grupo dos irmãos Batista, pagou para ter de volta a Eldorado Celulose, que eles tinham vendido em 2017 para a canadense Paper Excellence. Esse valor em dólares, que equivale a 15 bilhões de reais, é praticamente o dobro do que a JF tinha recebido lá atrás pela Eldorado. E o negócio acabou saindo tão caro, não só porque o setor de celulose vai super bem, ou porque a Eldorado é uma das maiores produtoras do país. É que para ter Eldorado de volta, a JF acabou se envolvendo na maior e mais longa disputa societária do país. Foi tipo guerra mesmo, envolvendo a justiça brasileira, câmaras de arbitragem internacionais, dezenas de advogados dos dois lados, ex-ministros e até o ex-presidente Michel Temer acabou se envolvendo. Então, arrastar ainda mais essa disputa ia sair muito caro, sem falar o risco de acabar comprometendo o desempenho da Eldorado. Neste Spotlight, eu vou te explicar como é que a Eldorado foi parar nas mãos da Paper e por que, afinal, a JF decidiu brigar para ter a empresa de volta. Ah, e antes de eu continuar, não deixa de se inscrever aqui no canal. De um lado do ringue está a JF, que você já deve conhecer. É o maior grupo empresarial do país e eles reúnem empresas dos irmãos Joesley e Wesley Batista. A maior e mais conhecida delas é a JBS. Bom, a JF faturou em 2024 mais de 430 bilhões de reais e vem fazendo movimentos para diversificar suas áreas de atuação. Além de ser líder no setor de proteína animal, a JF vem investindo nos setores de energia, financeiro e foi nesse contexto que o grupo fundou a Eldorado em 2010. Do outro lado das cordas está a Paper Excellence, empresa canadense controlada pelo indonésio Jackson Wijaya. O Jackson é da família Sinarmas, com ascendência indonésia e chinesa. Eles são donos de bancos, seguradoras, hospitais e também de uma outra empresa do setor de papel e celulose que se chama APP. Com o dinheiro da família, o Jackson fundou uma outra empresa do mesmo setor, que é a Paper Excellence. Hoje o Jackson comanda as duas, a Paper e a APP, mas elas são independentes. Então ele chegou a ser considerado o maior empresário do setor de papel e celulose do mundo. A sede da Paper é no Canadá e, para crescer, ela comprou outras empresas em diferentes lugares do mundo, tipo França e Estados Unidos. E o Brasil entrou no radar porque o país é um grande produtor de eucalipto, que é a árvore que fornece a fibra curta. Essa fibra curta ela serve para fazer papel mais macio, tipo papel higiênico. E a Paper tinha produção mais forte em fibra longa, que é a matéria-prima para papéis mais resistentes. A Paper começou a mapear o que tinha de oportunidades para aquisição no Brasil em 2016. Eles chegaram, inclusive, a fazer uma proposta pela Fibria, que era uma empresa do grupo Votorantim, mas que acabou sendo levada pela Suzano. O caminho do Jackson e dos Batista se cruzou somente em 2017. Naquele momento, a JF precisou vender alguns ativos para reestruturar o seu capital. Isso por causa do acordo de leniência que os irmãos Batista fecharam depois de serem investigados pela Operação Lava Jato. Bom, esse acordo tinha sido fechado em 10,3 bilhões de reais. E uma forma de levantar esse dinheiro foi vendendo a Eldorado para a Paper. O preço total do contrato foi de 15,8 bilhões de reais. 8 bilhões pelas ações e 7,8 bilhões pela dívida que a Eldorado tinha. É que a empresa era relativamente nova, então tinha tomado empréstimos com bancos para se estruturar, começar a produção. Só que o acordo para o pagamento acabou ficando um pouco complexo. E daí veio a brecha para a confusão toda que se veria adiante. O acordo era que a Paper iria pagar 3,8 bilhões de reais em dinheiro por 49,41% das ações. E só um ano depois, ela pagaria os 4,2 bilhões restantes por 50,1% das ações. Nesse meio tempo, a Paper teria que destravar as garantias que tinham sido dadas pelos empréstimos que a Eldorado tinha tomado. Isso significa pagar dívida, trocar garantia, qualquer coisa que tirasse das costas da JF a responsabilidade por esses empréstimos. E para garantir que os compromissos assumidos seriam cumpridos, a Paper chegou a depositar 11,7 bilhões de reais numa conta do BTG. E aí, os problemas começaram. Um ano se passou e a JF se negou a transferir as ações faltantes para a Paper. Eles alegaram que a Paper não tinha destravado as tais garantias da dívida da Eldorado e que, por isso, aquele contrato de venda não valia mais. O que a JF queria era devolver o dinheiro, pegar a Eldorado de volta. É que em 2019, as contas na JF já estavam totalmente equilibradas e reembolsar a Paper não seria mais um problema para os Batista. Só que a Paper alegava que as garantias só não foram liberadas porque a JF
JF não tinha feito a parte dela. É que como a dívida era da Eldorado, a JF ainda era controladora, era ela que precisaria cooperar, participar do processo de pagamento dessa dívida para que ela fosse quitada. E segundo a Paper, a JF teria, esquecido do assunto, sabe? Bom, e aí o embate ficou feio. A JF queria refazer o contrato de venda e queria que a Paper pagasse mais 6 bilhões de reais, além dos 15 bilhões que tinham sido acordados. Era isso ou devolver simplesmente aquilo que a Paper tinha dado inicialmente. Eles diziam que o valor de mercado do Eldorado tinha subido e que por isso as condições para o negócio também teriam que ser ajustadas. A Paper chamou essa nova proposta de extorsão corporativa. Bom, para tentar resolver a disputa, as empresas abriram diversas arbitragens que são tentativas de acordo entre empresas, inclusive em Paris. Mas o caso foi escalando e até o Tribunal de Contas da União e o CAD acabaram envolvidos. Em determinado momento, a JF abriu um inquérito criminal acusando a Paper de hackear documentos. E a Paper contratou gente grande para ajudar no processo. Consultou o ex-presidente Temer, que é especialista em direito constitucional, e até o ex-ministro José Eduardo Cardoso. Do lado da JF, teve ex-ministros do STF trabalhando, como Ricardo Lewandowski e o Cristiano Zanin. O babado foi forte. A disputa entre a Paper e a JF foi tão longa e complexa que dizem que para fechar o acordo de venda da Eldorado, as duas partes levaram mais de 6 horas para assinar todos os documentos. E foi um acordo de certa forma surpreendente. É que pouco tempo antes não tinha nenhum dos dois lados dando sinais de disposição em ceder. Bom, hoje é difícil dizer que um dos lados tenha ganho. A JF ficou com a Eldorado como ela queria, mas precisou pagar bem mais por ela. E a Paper precisou abrir mão do negócio, mas agora tem bala na agulha para continuar crescendo de outras formas. Mas dá para dizer que o fim dessa disputa foi uma excelente notícia para Eldorado. A empresa, que fica no Mato Grosso do Sul, é uma das maiores produtoras de celulose de eucalipto do país. E esse é um setor super rentável. O Brasil, inclusive, é um dos maiores exportadores mundiais de celulose. E essa disputa entre os sócios estava travando os planos de expansão da empresa. A Eldorado tinha o plano de construir uma segunda linha industrial que poderia dobrar a capacidade produtiva da empresa. E esse plano estava congelado por causa dessa briga. Enquanto isso, as concorrentes Suzano e Klabin continuaram investindo e crescendo, inclusive no exterior. Agora resta saber quais são os planos da JF para Eldorado e quais serão os próximos passos da Paper Excellence no Brasil.